Bom dia! Nessa aula veremos um outro padrão bem conhecido em programação funcional, a redução. Uma redução recebe dois argumentos obrigatórios, uma operação binária e uma estrutura de dados iterável. Ela pode receber também um terceiro argumento, um valor inicial, do qual falaremos em breve. A redução consiste em aplicar a operação binária a todos os elementos da estrutura, como em um laço, obtendo um valor. É como se inseríssemos o operador binário entre cada elemento da lista, começando com o inicializador, quando ele existir. Se a estrutura não estiver vazia, podemos omitir o inicializador. Por exemplo, se nosso operador binário for uma soma, então somamos todos os elementos da estrutura de entrada. Antes de vermos mais exemplos de reduções, procuremos entender o que é essa operação binária. O primeiro elemento do operador binário é um acumulador. Ele irá acumular os resultados da redução. E o segundo argumento é um elemento da estrutura de entrada. Por exemplo, caso tenhamos essa redução, nosso acumulador começa com o valor inicial 0. Na primeira iteração, o elemento da estrutura será o valor 1, enquanto o acumulador começa com 0, como havíamos dito. Na segunda iteração, o elemento da estrutura será o valor 2, e o acumulador já irá conter a soma da primeira iteração, isso é, o valor 1. Assim, o acumulador vai, iterativamente, acumulando cada resultado da operação binária, até que passamos por todos os elementos daquela estrutura. Podemos, inclusive, usar o operador de soma pré-definido na linguagem, em vez de definir uma nova função para realizar a redução. Se o operador for a multiplicação, então multiplicaremos entre si todos os elementos da estrutura de entrada. E se a lista de entrada contiver strings, o operador de soma faz a concatenação de todas elas. Precisamos tomar cuidado de sempre passar um inicializador se a estrutura de entrada puder estar vazia, pois, do outro modo, teríamos um erro em tempo de execução. Note que podemos usar qualquer operação binária. Por exemplo, esta função vai concatenar todas as strings, colocando uma vírgula entre elas. É bem prática para processamento de texto. Essa função, por outro lado, vai selecionar o maior elemento da estrutura de entrada. A estrutura pode ser uma lista, por exemplo. Mas ela pode também ser um conjunto, ou uma tupla. Note que os elementos da estrutura também podem ter qualquer tipo, desde que eles se adequem ao contrato da operação binária. Esse contrato determina quais capacidades a operação binária espera dos elementos da estrutura de entrada. Por exemplo, neste caso, a operação binária espera que os elementos da estrutura de entrada possam receber a operação len. Essa operação pode ser aplicada sobre listas, sobre conjuntos e sobre tuplas. A restrição é que cada elemento dessas listas, conjuntos e tuplas suportem a operação len. Neste caso, temos strings, e strings suportam len. Primeiro, mapeamos cada elemento da estrutura para seu tamanho e depois somamos esses tamanhos. Algo interessante sobre mapas e reduções é a capacidade de executá-las em paralelo. Map, por exemplo, quando executada sequencialmente, possui complexidade assintótica igual ao custo da operação f vezes o número de elementos da estrutura D. Porém, se temos um processador para cada elemento da estrutura, podemos executar o mapa em paralelo em tempo igual a O de f. Note que isso é verdade para uma implementação paralela de map, não para o map padrão de Python. Similarmente, a redução também possui complexidade igual a O de f vezes O do tamanho de D. Porém, em paralelo, podemos reduzir o fator O do tamanho de D para O do logaritmo do tamanho de D, desde que a operação de redução seja associativa.
Esse paralelismo é a chave do desempenho de arcabouços baseados em MapReduce, como o MapReduce da Google ou o Hadoop, por exemplo. Na verdade, linguagens funcionais facilitam a escrita de programas paralelos, pois dados imutáveis eliminam um problema sério da programação paralela, que são as condições de corrida. Enfim, nessa aula, vimos as operações de redução. Na próxima aula, veremos exemplos de como usar Map, Reduce e Filter para processar grandes massas de dados. Em caso de dúvidas, fiquem à vontade para escrever-me. Muito obrigado.